Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast e hoje eu estou muito feliz porque eu estou trazendo os meus convidados dos episódios anteriores para a gente ter uma conversa mais descontraída sobre os desafios e as vitórias da advocacia, né? Então, como todos já participaram de outros podcasts, que vai ficar aqui no card para vocês darem uma olhada e conferirem, tá? Então, a gente já tem, como vocês conhecem, podem olhar aqui, doutor Ítalo Bruno conosco. Prazer, muito obrigado, doutora Nélora, Fique mais à uma vez estar vontade. aqui. Nós temos também o doutor Adriano Diniz conosco, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Que é a sua casa agora, tá? E o doutor Pedro também, que é advogado trabalhista, Pedro Henrique. Boa tarde, obrigado pelo convite novamente, doutora. E estamos aqui para trocar umas ideias. Eu tenho uma ideia para começar o seu podcast. Que? Você mencionou, é felicidade na advocacia. Aí eu levanto o debate, levanto a bola, você escolhe. O que seria felicidade na advocacia para vocês? Posso, doutora? Pode. Na verdade, aqui, como vocês já são de casa, podem fazerem as perguntas e a gente vai debatendo aqui junto, sem problema. Depois dando uma cortada nessa levantada aí do doutor Pedro, para mim, felicidade na advocacia é trabalhar com aquilo que eu acredito, né? Trabalhar em demandas que eu acredito, trabalhar com clientes que a gente sabe que vai fazer a diferença na vida deles. Para mim é isso, basicamente é isso. Tranquilo, e doutor? Não, eu concordo plenamente, doutor, com o que o doutor Adriano falou. Eu vou por essa mesma linha de raciocínio, a gente trabalhar na área em que a gente gosta, com aquilo, dando o nosso melhor. A gente sabe que isso daí é uma extrema felicidade. Na advocacia, quando você atua e você pode ver o desempenho de suas funções, você pode ver, como muitas vezes já foi falado, quando você consegue ver você mudando a vida do outro, cara, isso daí é a verdadeira felicidade. Você trabalhar a felicidade na advocacia. É trabalhar exatamente com o que a gente gosta, sentir essa satisfação, né? E vocês todos sentem isso, né? Eu vejo que vocês trabalham com muita felicidade, né, naquilo que gostam. Isso é muito bom de ver e é uma inspiração para outros jovens advogados também, né? Show, é isso mesmo. É isso aí. Então, fiquem à vontade e eu vou fazer uma pausa, tá? Para indicar para vocês os doces da Rô, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o arroba dela, o Instagram, para vocês irem lá conferir. É muito gostoso. E os convidados aqui de hoje, né? Eles estão muito bem servidos. E isso foi patrocinado pela Doces da Rô. Muito bom, muito bom. E então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eu quero extrair aqui de vocês como que vocês decidiram seguir a carreira jurídica, quais são aí as motivações iniciais de vocês para seguirem nesse ramo. Só antes de a gente entrar nesse método, o doutor levantou a questão, mas eu também queria saber do doutor sobre a felicidade da advocacia. A minha? sua? Acho que para mim, a felicidade da advocacia tem dois grandes momentos. O primeiro é quando você fala para o cliente, deu certo. Acho que Show. a primeira, deu certo, que é o que a gente estava querendo, deu certo. E a segunda é quando o juiz fala, alvará levantado, levanta o alvará. É a melhor alegria do advogado. Esses dois momentos, para mim, é a felicidade É da a felicidade da advocacia, de fato. Muito bom. Quem que vai seguir aqui na nossa pergunta, né? Como que vocês decidiram seguir a carreira na advocacia? Tá, então, iniciando, eu me recordo que em 1999 eu fui entrar numa escola e precisava fazer uma prova nessa escola. Entendi. E tinha uma pergunta pessoal nessa prova, que eu acho que praticamente todos já foram questionados ou já responderam a tal questão. O que você quer ser quando crescer? E tinha essa pergunta na prova. E eu, sem saber exatamente o que um advogado fazia, ou qual a possibilidade de se estudar um direito, qual as possibilidades que se abriria para a gente atuar, eu lembro que eu coloquei lá, advogado.
Anos depois, eu tenho uma irmã que mora em Porto Velho, e essa irmã, ela escolheu fazer a faculdade de Direito. E todas as vezes que ela ia passar férias no Maranhão, ela trazia livros para mim. E eu me recordo que os que eu mais gostava eram aqueles livros que tinham filosofia, sociologia, que explicava ali como uma lei era feita, para que seria feita. E aí eu fui começando a alimentar esse gosto pela advocacia. E aí no decorrer do meu ensino fundamental e do ensino médio, eu tive proximidade com essas áreas de filosofia e sociologia. E aí eu me recordei lá do dia que eu coloquei advogado. Eu disse, então vou fazer isso. E aí foi a minha escolha quando fiz o vestibular, escolher a advocacia. E quando concluí, fui trabalhar como advogado. Muito bom. E o doutor Ítalo? A minha advocacia não foi a minha prioridade, digamos assim. No período do ensino médio, a gente tem muito daquilo, o que eu vou fazer? Tá acabando o ensino médio, o que eu vou fazer? E quando eu entrei assim, no primeiro ano do ensino médio, eu era menor aprendiz num determinado centro universitário, e ali eu peguei um pouquinho da área do CNPJ, na área que usa estudante de direito tem o núcleo de prática jurídica, e foi aí, posteriormente a isso, eu saí desse menor aprendiz e fui para o estágio no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E ali eu pude vivenciar bem mais de perto a trajetória e o caminho que um advogado fazia. Tinha atendimento com, de fato, advogado, conversava muito com o juiz, ali estava muito de perto, viu os advogados fazerem despacho, e ali eu fui começando a criar gosto pela advocacia, pelo direito. E durante o percurso em que eu me encontrava, digamos assim, perdido, eu falei, cara, isso daqui é uma área que eu acredito que eu vou gostar de estar. E aí, durante esse período em que eu tive no estágio do Tribunal de Justiça, eu fiz o Enem, e ali eu consegui a vaga. Eu botei como primeira opção Direito, e segunda eu coloquei, na época, eu acho que, se eu não salvo engano, foi TI. E aí eu fui chamado em uma universidade para TI e outra para Direito, como a primeira opção. Aí eu escolhi Direito e estou aí até hoje no caminho da advocacia. Ficamos felizes com isso. Eu também. Atenção, se fosse também diferente. Né? Faria aqui, né? Exatamente. E doutor Pedro, qual foi a sua motivação inicial? Eu acho que o meu foi, de uma forma geral, foi basicamente com a grande maioria, o leque de oportunidades, né? Uhum. Você faz direito, você pode ser advogado, juiz, promotor, delegado, tem um leque de opções. Tanto é que eu busquei isso um pouco na minha formação, fiz estágio em todas as áreas praticamente. Legal. Foi basicamente isso. Eu queria ter aquela vontade e tal, mas não, eu enxerguei a possibilidade de ter um amplo caminho, vários caminhos que eu poderia seguir, aí eu decidi traçar isso aí e estou aqui. Que bom, a gente fica feliz em ter mais profissionais incríveis para trabalhar conosco, né? E ajudar aí muitas pessoas, né? Que acho que esse é o objetivo de cada advogado, né? E eu, né, como advogada também, apresentadora desse programa, eu acho que também posso dar a minha contribuição, né? A minha motivação para me tornar uma advogada foi o sonho desde criança. A minha, ela é mais parecida com a do doutor Adriano, né? Mas quando eu era criança, sempre que a gente ia à escola, as professoras, quando começavam um novo semestre, né? As professoras, levante a mão, o que você vai ser quando crescer, diga seu nome, enfim. E eu sempre dizia, eu queria ser advogada, e cá estou eu com todos vocês, e muito feliz, né? Que é uma área que me deixa muito feliz em contribuir para a sociedade e para as pessoas também. O mais legal é que na advocacia a gente dá voz, né? Dá voz, exatamente. Isso é muito importante, muito legal mesmo. Pois é, então vamos aqui para os desafios. Quais são os principais desafios que vocês enfrentaram aí nessa jornada jurídica de vocês? Conta pra gente.
para mim, o maior desafio é os primeiros passos, né? Isso é verdade. No direito, na faculdade, você não aprende a ser advogado. Exato. Você aprende a ser advogado nada mais da luta, da dificuldade, aprendendo. Muitos que estão ouvindo vão concordar com isso. Recorrendo aos colegas para saber como é que faz, como proceder, como prospectar. Acho que esse é o maior desafio, né? O direito material, você tem uma base na faculdade, sabe onde buscar, sabe ali como recorrer às pesquisas, jurisprudência, doutrina, mas o lado comercial ali, dentro do que a OAB permite, a gente não aprende. Então a gente aprende, tem que lutar ali no início, esse é o mais desafios para mim, o mais desafio é esse. Verdade. Na verdade, muitas pessoas, quando escolhem algum curso, eles acreditam que possuem algum tipo de vocação com aquela área. E a gente, quando sai da faculdade, acreditando muitas vezes que a gente está preparado, se depara com situações que acabam nos mostrando que a faculdade, como o doutor Pedro falou, realmente não nos preparou para o dia a dia da advocacia. E aí a gente começa a se questionar se realmente temos vocação para exercer aquela atividade, né? Ou até mesmo estar se desenvolvendo e se destacando. E um dos principais pontos que eu acredito que todos deveriam se preparar é a questão do network, né? Sempre fazer o máximo para ter bons contatos, conhecer gente nova e, além disso, também ter se possível, fazer um curso de oratória, de atendimento ao cliente. Muitas vezes as seccionais da OAB fornecem esses cursos gratuitamente, mas também tem cursos particulares nesse sentido, porque você andando por aí, atendendo seus clientes, ou até mesmo falando com seus colegas e mostrando, às vezes pelo nervosismo, um nervosismo no falar, uma atitude assim mais introspectiva, isso pode atrapalhar o teu desenvolvimento e até mesmo você ser taxado como uma pessoa aí que não tem a vocação para aquela área, quando na verdade você tem toda a capacidade, só necessita mesmo estar aperfeiçoando a cada dia. Isso é verdade. Doutor Ítalo, compartilhe conosco. Eu acredito também que, para mim, o maior desafio da advocacia, de fato, é quando a gente sai e dá os primeiros passos iniciais. Quando eu entrei, eu já falava, eu quero ser advogado. Eu quero advogar. Nem que eu não advogo a minha vida toda, mas eu quero ter a experiência da advocacia. E aí, só que quando a gente sai, a gente entende o mundo dentro da advocacia, só que o mundo real é totalmente diferente. Eu me lembro que, por vezes, eu peguei alguns clientes, assim, quando eu saí, passei na UAB, chegava, você pode patrocinar essa causa para mim? Eu não sabia nem como formular um contrato. E a gente não aprende na faculdade. E a gente não aprende na faculdade. Então, o que o doutor Pedro e o doutor Adriano falou, essa questão do network, essa questão do comercial, eu acredito que ele é fundamental. E ao passar, e eu ver alguns colegas meus que durante todo o período da faculdade, eles se preocuparam com isso, e hoje eu vejo a desenvoltura deles quando saíram da faculdade, quando eles tiveram a OAB, foi totalmente diferente a experiência dele para a minha. Então, nesse ponto de vista, eu acredito que o maior desafio da advocacia seria esses passos de fato inicial. E aí, durante o percurso, a gente vai ter outros desafios aí, mas o início eu acredito que ele é o que causa mais, por vezes, que causa mais a questão da desmotivação. Porque você fala, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Como é que... Eu não aprendi isso aqui na faculdade, mas aí, entre trancos e barrancos, que você consegue alinhar a rota e a partir daí que a gente vê muito o que o doutor Adriano falou, o network. Se eu puder dar uma dica para quem está iniciando agora, participa de todos os eventos da OAB, das comissões da OAB, isso é muito importante.
você cria network e consegue ter um contato ali com o seu colega, né? O seu colega Parceria advogado. com outros profissionais, Faz parcerias, conversas, entende como é o dia a dia, busca o aprendizado com base na experiência, na expertise de outros colegas, né? Eu acho que eu acredito que eu também pequei muito no meu início em relação a isso, né? Mas aí, nos tropeços da vida, a gente vai aprendendo e vai buscando melhorar nesse sentido. Isso. Pode ficar à vontade. E ninguém é autossuficiente, né? Uma hora ou outra você vai precisar do seu coleguinha, né? É verdade. Então, essa questão do network se mostra assim, muito importante para o desenvolvimento de cada um de nós. Não só para aqueles que estão começando, mas aqueles que já têm um bom caminho ou já há muito tempo já exercem a advocacia, é necessário continuar exercendo o network. Isso é verdade. Para complementar o que os meninos aqui estão falando, eu concordo plenamente, porque eu também tive essa dificuldade, né? Saí da faculdade ali, eu sempre costumo dizer que eu saí crua, né? Porque nada da prática me foi ensinado, né? Do que a realidade aqui no mundo fático, jurídico, que a gente, do dia a dia, né? Que a gente trabalha. Então, para quem tem a oportunidade de ter um mentor, por favor, faça isso. Busque alguém mais experiente que possa te mostrar o caminho exato que você precisa seguir, né? E aí é muito importante essa questão do networking, aprender vendas. Hoje em dia a gente precisa também estudar muito mais sobre o marketing digital, né? Que aí está entrando aí como uma avalanche nesse meio jurídico, né? E aí a gente precisa estar sempre estudando e acompanhando essas novidades, senão a gente fica para trás. E um outro ponto é questão de vendas. Vocês aprenderam vendas? Vocês sabiam que quando saíssem da faculdade, para advogar, vocês precisam ter essa experiência, essa expertise em vendas? Eu não sabia e cheguei eu não sabia nem como fazer um atendimento, sentar em frente ao cliente. Eu acho que na faculdade eu aprendi a comprar, agora vender... E a gente aprende a comprar, vender não. E a gente aprende a comprar, vender não. O que é muito importante, né, nesse caminhar. É entender que o escritório de advocacia, o cliente, principalmente hoje em dia, a gente não vai passar na sua porta e entrar no escritório. Hoje em dia não acontece mais isso. Vamos agora, eu vou quebrar o gelo aqui para as histórias engraçadas. Então, por favor, compartilhem conosco um momento engraçado que vocês vivenciaram, tiveram na advocacia, um perrengue jurídico. Vamos colocar assim, né? Eu sei que todos, quando estão começando, têm esses perrengues e eles são importantes para a nossa evolução como profissional, não é verdade? Então, quais foram os perrengues engraçados de vocês que vocês podem compartilhar conosco? Eu acredito que o meu perrengue foi na época que eu era estagiário. Eu fui fazer diligência lá no TJ. Estagiário, você fazer Tinha que ser o estagiário. Tinha que ser estagiário. Eu fui fazer diligência lá no TJ na época do processo físico ainda, naquela transição, né? E para fazer carga, o advogado precisa apresentar o subestabelecimento no processo e aí você precisava apresentar a sua carteirinha para você retirar o processo da vara, da secretaria. E eu fui estacionar o carro e não sei, por cargas d'água, eu coloquei a minha carteirinha da OAB no teto do carro, assim. E aí fui pro tribunal. Cheguei no tribunal, fiquei que nem um doido, tendo que protocolar a petição, fazer carga, fazer toda aquela diligência. Cadê a carteirinha? Cadê a carteirinha? Aí liguei pro advogado que era responsável, meu superior. Eu falei, olha, doutor, não vou conseguir, porque eu não sei onde está minha carteirinha. Esse perrengue mesmo. Aí ele falou, não, o prazo é hoje, não sei o que lá e tal. Aí o que ele fez? Ele diligenciou por telefone com o juiz, explicou, aí o juiz dilatou o prazo. Aí o que aconteceu? Eu fui embora pro escritório e aí quando eu olhei no teto, eu lembrei, nem tava lá mais, eu lembrei. Aí eu, putz, perdi minha carteirinha. Aí, sei lá, pedi a segunda via, passou, aquele perrengue passou. Aí me liga uma secretária da OAB e fala, a gente tá com a sua carteira aqui. Tava lá no chão, foi encontrado no chão do estacionamento. Aí o advogado encontrou, entregou na OAB e
E aí depois, mas eu já tinha pagado segunda firma, já tinha feito tudo. O perrengue já tinha passado, já Pode acontecer, fiquem atentos. Eu tenho duas situações que aconteceram comigo, que não necessariamente assim foram um perrengue, mas um foi um perrengue, na verdade, e outra foi uma situação hilária. Eu fiz um atendimento uma vez em um caso de família e a cliente solicitou ir ao escritório para assinar a procuração e queria fazer isso o mais rápido possível. E seria um divórcio consensual e para aquele mesmo dia o seu ex-marido, ou marido ainda, estaria disponível para também assinar a procuração. Mas ela fez um pedido. Eu gostaria de estar aí no escritório às 2 horas e aí o senhor marca às 3 com ele, porque eu não quero vê-lo. E aí ela veio primeiro às 2 horas, assinou a procuração e aí a gente começou a conversar e o tempo vai passando e a gente não se atenta para o horário. O que acontece? O marido dela chegou e era um escritório pequeno e o local dela sair e o local do marido ir para a sala em que eu estava era o mesmo. E aí ela se desesperou. Ela disse: doutor, eu não quero vê-lo. Se eu ver esse homem, eu desisto desse divórcio. E eu pensei, deve ser o Brad Pitt, né? Este homem deve ser muito lindo. E aí de repente ela disse: por favor, doutor. E aí, não tendo outra opção, a gente levou ela na parte de cima, próximo da sala de atendimento, tinha um arquivo. E a gente colocou ela dentro do arquivo. O marido subiu, assinou a procuração, conversou pouco, desceu. Depois eu fui lá ver se a bendita estava bem lá dentro do arquivo. E era um local bem apertado. Ela estava lá suando. Eu disse: olha, ele já foi. Ela: doutor, muito obrigado. E aí ela se retirou. No dia da audiência, teve uma audiência entre eles, e ela ficava olhando direto para esse homem. E o juiz, percebendo aquela situação, perguntou: vocês têm certeza que é isso que vocês querem? E ela titubeou um pouco, demorou um pouco. Ele: pensa aí. Deu 5 minutos para eles, mas o divórcio aconteceu. Mas essa foi uma situação hilária. Um perrengue: na minha primeira sustentação oral, tinha uma beca para vestir. Eu lembro que o desembargador chamou, né? Aí informou que eu tinha 15 minutos, que a palavra estava comigo pelo prazo regimental, 15 minutos, e eu me aproximei da tribuna e comecei a tentar colocar vestir a beca. E aquilo parecia um monstro de 7 cabeças. Eu não encontrava onde colocar o braço, onde colocar, como era frente, o que era atrás, se estava ao avesso. E o tempo correndo. E os desembargadores olhando aquela situação, os colegas já atrás, já rindo, né? Um pouco assim, eu acho que envergonhados também com a situação. Mas estavam rindo. No fim, você não conseguiu colocar a beca? Não consegui. E a beca ficou aqui pelo ombro e eu fiz a sustentação oral. Com a beca aqui no ombro. E ainda ao final, quando foi relatado o primeiro, o relator deu seu voto, contrário ao que a gente estava querendo. O primeiro vogal contrário ao que a gente estava querendo. Eu tirei a beca. Não, aí teve um terceiro voto favorável, então estava 2-1. Como eu não sabia que ia abrir o quórum, eu tirei aquela beca, né, que eu nem estava com a beca, coloquei lá na tribuna e ia saindo já da sala. Agradecia saindo da sala. Quando eu ouvi a relatora dizendo, na verdade a presidente, vamos ampliar o quórum. Aí eu voltei, olhei para a beca, disse: não vou tentar de novo. E aí os 2 votos, né, do restante dos desembargadores foi favorável. E aí a gente conseguiu reverter uma sentença, conseguiu vencer aquele processo. Mas isso está até filmado. Não trouxe para poder não passar mais vergonha. Mas esse foi meu perrengue. Muito engraçado. Pelo menos no final do perrengue teve Teve o êxito. E eu Faz acho parte do show, né? É isso aí, eu acho que estava combinado.
No meu caso, não que eu já aconteceu algumas coisas inusitadas, né? Mas eu acho que perrengue mesmo, eu nunca presenciei assim. Um dos fatores foi também na minha época de estagiário, inclusive no TJ, eu trabalhava na vara de família, e o doutor falando desse caso dele, né, que a mulher se escondeu e tudo, eu me lembrei quando eu trabalhava no TJ, e aí vara de família, a gente sabe como é que é. Às vezes Tira um porrada bom. O negócio pega fogo. Aí, às vezes o negócio... E aí eu tava... separado, né, a sala onde vai fazer a audiência da secretaria, mas tem uma porta que liga as duas salas. E ali estava acontecendo a audiência, no momento eu estava fazendo, eu não me lembro certo, mas eu estava peticionando, estava fazendo alguma coisa no sistema na secretaria, só que o arquivo eu teria que passar pela sala de audiência. E estava acontecendo uma audiência lá, né, acho que um divórcio, aí tá aí tranquilo. Quando penso que não, começa uma gritaria nessa sala de audiência, o pau quebra, e a mulher xingando o cara, e o juiz tentando acalmar as partes. Quando eu vejo, e aí eu me pego, o estagiário, do jeito que ele é curioso, eu pego qualquer processo e falo que eu vou lá no arquivo, aí vai eu passando por dentro da sala lá, né, e o pau quebrando, e na hora eu vejo a mulher querendo bater no cara, aí entra o policial legislativo lá, que é o policial do TJ lá, ele entra o policial legislativo, o policial judiciário, perdão, aí ele entra lá, e aí ele tenta apartar, eu pego e paro com o processo na mão, fico só olhando o pau quebrando, e o juiz, doutor, você também tá no processo? Aí eu me toquei, peguei e voltei, tomei uma bronca do meu chefe. Então, tipo, foi um fator inusitado. Mas agora, perrengue mesmo, teve também uma sustentação oral, a doutora Neura até também... Eu compartilho desse sabe, acho que todos sabem. Fui fazer a sustentação oral. A gente fica muito tenso na hora de fazer a sustentação oral. Ainda mais na primeira vez, Na primeira vez, a gente tá ali, a gente ensaiou tudo, só que quando a gente vai fazer, sai tudo errado. A minha primeira fala, que era, na verdade, a gente tem a fala introdutória, que aí eu falava, eminente desembargador, eu soltei um eminente desembargadente. Então, os juízes também não entenderam nada. É que eu acho que tinha que ser iminente desembargador. Exatamente. E eu soltei um eminente desembargadente, o juiz não entendeu nada, mas eu toquei o barco. Fingiu que não viu? Fingi que não vi e seguiu o baile. Então, acho que esses fatores... E você gravou isso, né? Gravei. Por isso que... trazer pra galera ver também. Não, vou fazer que não, doutor, ajudando aqui. A vergonha deixa pra lá. Só passa uma vez. Só passa uma vez, exatamente. Mas, gente, é bom pro crescimento da gente. Na Sim, próxima, a gente, porque né? A gente sabe que a advocacia também é uma área que às vezes exige muito seriedade, sabe? Então, quando você se depara com esse momento de descontração, é legal, sabe? Você acaba vendo que na sua profissão também não é só casos estressantes, digamos assim. Tem coisas muito que tem essa relevância para você tirar sorriso seu e de outras pessoas. E além do que, a gente vê uma evolução, né? Porque na minha segunda sustentação oral eu consegui. Olha aí. Evoluir. Tenho certeza que na próxima do doutor Ítalo não teve o né? iminente desembargamento, né? E isso não é nem ensinado na faculdade. Como botar uma beca. Ou, por exemplo, como fazer sustentação oral. Já, isso pior ainda. Já começa por aí, né? Começa por aí. Eu também vou compartilhar com vocês que o meu, assim, em sustentação oral, que é o que eu consigo lembrar aqui no momento, é que eu fiz toda a minha sustentação oral, toda, e era a minha primeira vez, cheguei falando lá, né? Ou a minha primeira vez, eu estou muito feliz, né, de estar na frente de todos os desembargadores aqui, enfim. E quando chegou ao final, todos me parabenizaram. E no final, eles não podiam nem chegar no mérito do meu caso. Por quê? Porque o recurso estava devendo. Não pagou para ele. Não houve. Mas teve todo um contexto, né? Não houve a decisão sobre o pedido de dilação, enfim. Mas meio que eu fiz a sustentação oral em vão, né? Não serviu pra nada. Mas se eu tivesse nem ido. Exatamente. Poderiam ter avisado antes, né? Avisado antes. Né? Que aí eu tenho Mas se eles tivessem avisado,
você não teria sustentado. E não teria história para contar. Mas aí Então, eu teria história. Eu cheguei lá na tribuna, disseram que tava deserto e mandaram eu sair. Não, mas é isso mesmo. Mas foi um aprendizado. Foi de um qualquer aprendizado. E agora, todas as vezes que eu vou fazer sustentação oral, o primeiro requisito, olhar os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso, né? Tudo, todo o Já preparo, preparado. você tem totalmente preparado agora. Então, como eu disse, os perrengues jurídicos, eles são necessários para o nosso crescimento, para a nossa atenção, né? Para a nossa evolução, né? Eu sei que quando vocês passaram alguns momentos assim de erro, alguma coisa, né? Vocês conseguiram melhorar na segunda vez, né? Com certeza. Então, não fiquem frustrados, né? Quem está chegando na advocacia agora, né? Se houver algum erro, tiver algum perrengue, Eu acho né? que o tempo de errar é agora. Você não pode É. deixar para errar quando tiver mais lá, já tiver 30 anos de É advocacia. experiência. Experiência. Exatamente, é histórias que você contar. Ah, é? Agora vamos aqui falar um pouquinho sobre a vida pessoal e profissional de vocês. Como que vocês equilibram isso, a vida profissional e a vida pessoal de vocês como advogados? Essa é a pergunta. É a pergunta. É a pergunta. É a pergunta. É difícil. É muito difícil ter essa separação. O que eu busco fazer é, primeiro, cumprir tudo que eu tenho para cumprir dentro de um horário, né, ok, e colocar limite em mim mesmo. Porque se a gente deixar, trabalho sempre vai ter. É verdade. Trabalho sempre vai ter, coisa para fazer sempre vai ter, então a gente tem que buscar um limite em si mesmo. Eu particularmente tento obedecer esse limite, então, querendo ou não, tem que ter uma flexibilização. Por exemplo, tem dias que não tem jeito, você vai até tarde da noite trabalhando. Mas quando tem um dia mais tranquilo, aí você consegue dar uma descansada e tal, tem que flexibilizar um pouco nesse sentido. Mas se eu busco dar um limite em mim mesmo, falar, ó, hoje não, hoje eu tô vendo que tá Dá uma tranquilo, procrastinada, né? hoje tá tranquilo, consigo, não tem tanta necessidade de ter aquele acelero, né, que é necessário. Então, sua vida profissional e pessoal é na base do equilíbrio, né? Equilíbrio, total. E limite. Eu Muito tenho bom. que dar limite pra mim mesmo, porque se deixar, Vai no automático. entra no computador e quando vê já tá tarde da noite. E doutor Adriano, como que você faz isso? Você liga o motor e vai com tudo no profissional, você dá uma pausa? Como Na que é? verdade, o meu segredo é ter uma esposa muito compreensiva, né? Qual que é o nome da esposa? É, a Cláudia Da Cláudia. tem uma esposa muito compreensiva e que Parabéns! que me ajuda muito nessa parte da minha organização, até me cobra a organização. Eu particularmente, quando eu estou com uma demanda que eu gosto muito do assunto, eu fico meio sem limite para aquela demanda. Enquanto eu não resolvê-la, eu fico imerso naquela demanda. E eu me recordo um episódio que era uma questão de saúde que a gente estava cuidando, tinha um pedido de urgência de plano de saúde e eu lembro que eu já tinha passado uma noite no escritório para resolver essa questão e a gente estava já iniciando a noite do segundo dia. E nesse momento eu nem preocupado em ir para casa. Quando a campainha do escritório toca e quem está lá? Minha esposa. Vou buscar. Minha esposa, ela foi me buscar, como dissesse, você não vai para casa. E eu lembro que o doutor que trabalhava comigo no caso disse, olha, pode ficar tranquilo, vai com a tua esposa, porque o caso a gente não vai perder. Mas se você não for, talvez você perca a sua esposa. E aí naquele momento eu fui com ela, mas um tanto contrariado, que eu queria ficar até o fim. Depois, claro, veio o resultado positivo, mas essa questão da gente se organizar, o pessoal e o profissional, como o doutor Pedro falou, é muito importante, porque a gente precisa ter um equilíbrio, né? Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhas, então a gente tem que ter um tempo para elas e um tempo de qualidade, né? E também no trabalho a gente tem que
está lá 100% porque o cliente espera isso de nós. Então, minha esposa, ela contribui muito para isso, e eu, em contrapartida, quando chego em casa, o celular eu não olho mais. Finais de semana, atenção total a elas, que tem tanto atenção e cuidado e paciência comigo e com o meu trabalho. Muito bom. Então, a senhora Cláudia está de parabéns por dar uma puxada de orelha do doutor Adriano. É na família que a gente recarrega, né? É na família que a gente recarrega. Justamente, a gente sabe que é difícil separar o profissional do pessoal, principalmente para advogados que estão iniciando. Às vezes, tem advogado que vai advogar por conta própria, sabe? Então, ali toda hora trabalhando, toda hora buscando ali, porque é o que a gente havia falado inicialmente, que tem advogados que não aprendem a começar. Então, quando não estão focados na matéria, estão aprendendo outras áreas, tipo comercial, enfim. Mas como o doutor Pedro, o doutor Adriano falou, o equilíbrio, eu acredito que ele tem que ser essencial na sua vida. Na minha vida também, eu tento sempre deixar de forma equilibrada. Igualmente, o doutor Adriano falou, quando a gente está envolvido numa causa, é muito difícil a gente querer largar ela. Mãe chama, irmão quer conversar, amigos chama para sair, mas você tá tão ligado ali que você acaba se esquecendo do mundo lá fora, do mundo real. E eu acredito que a gente não tem que somente focar nossa visão no trabalho, porque senão a gente acaba desenvolvendo uma síndrome de burnout, né? Como muitos dizem aí. Por exemplo. Que acaba se sobrecarregando. Bem falado. A família, ela chega bem nos recarrega daquela pressão que a gente está trabalhando. Contribui muito. Então, na minha vida, de fato, é buscar um equilíbrio para os advogados que não estão no escritório de advocacia, onde tem toda uma gestão, onde tem um horário comercial, é tentar deixar de fato equilibrado, sabe? Claro que vai ter sessões que você vai ter que trabalhar até mais tarde, mas, se possível, tentar trabalhar no seu horário comercial. Saber lidar com o mundo externo, fora do trabalho. Porque se deixar, a gente acaba virando a noite, o dia, e vai trabalhando, porque a gente tem uma frase se me permite aqui citar, tem uma frase do Samiraj que é muito legal, que ele fala assim, não se engane, realização profissional não é tudo, sabe? Então, a gente tem um anseio de querer ter essa realização profissional, ganhar e tudo, só que outras coisas acabam ficando para trás. Então, acho que o equilíbrio... Esquece do que é importante também. E esquece do que é importante. Então, acho que o equilíbrio, de fato, como na vida do Dr. Pedro, na vida do Dr. Adriano, na minha vida, eu acredito que para os novos advogados, para estudantes de direito, para estudantes de concurso público, o equilíbrio tem que ser fundamental. Muito bom. Vamos entrar aqui, voltando aí nas mudanças das leis e teses que a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, né? Como que vocês fazem? Vocês têm alguma estratégia específica para estar sempre atento às leis e às teses jurídicas? Como que vocês se atualizam diariamente? Eu, particularmente, eu gosto muito de ler os informativos. Bom, isso é uma dica para quem está assistindo. Informativos do STJ e do STF. Acompanho também diariamente as decisões que são proferidas e publicadas no site do TJ Brasília, né? TJDFT. E, além disso, acompanho alguns canais, como o Jota, que tem vários artigos relacionados ao mundo jurídico. Migalhas também eu acompanho. E, claro, ler a lei seca pela internet. Porque muitas vezes a gente tem um vade-mecum do tempo que a gente fazia faculdade. Desatualizado, né? E aí, esse vade-mecum, muitas coisas já foram alteradas, né? E aí, com a internet, a gente consegue acessar essas mesmas leis sempre atualizadas. Então, essa é a minha forma de me manter atualizado. Além disso, eu acho que é muito importante também a quem desejar escolher assim advogar em uma área em específico,
fazer uma pós, se inscrever em algum dos institutos que trabalha sobre esse assunto, que discute o desenvolvimento e a evolução da matéria, bem como estar participando de uma comissão da OAB. Eu sou do Direito de Família. Procure uma comissão de Direito de Família na sua seccional, porque eu acho que aí você consegue manter o debate e até conhecer dos outros colegas o que eles estão vendo de mudança e de atualização em relação à lei. Muito bom. Gente, fiquem atentos, porque esses profissionais aqui, em meio a algumas brincadeiras, a gente também traz um conteúdo, né, importante para vocês, muitas dicas, né, e muitos insights. Então, vão anotando aí, né? Eu acho que isso vai valer para vocês. E, doutor Pedro? Eu me filio muito à ideia do Adriano em relação aos informativos, mas eu complemento um pouquinho. O informativo, quando você fazer o cadastro para receber no e-mail, não basta só a leitura do tópico. Tem que entrar lá e verificar a justificativa daquela decisão, daquele entendimento, porque só assim, na minha visão, você se aprofunda. Inclusive, existem teses, princípios que você nunca vai ler, nunca viu, e aí dentro desses informativos, dentro desses fundamentos, das justificativas do motivo daquela decisão em determinado sentido, você começa a ver determinadas questões, determinadas novidades jurídicas. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente tem uma preguicinha, né? De abrir lá e ler tudo. Só olha a chamada lá, que nem notícia. Não é só olha, tal coisa. Tal só coisa. O resumo, né? A galera tem esse negócio aqui, só o resumo. Entra lá, lê o julgado, lê o que está sendo. Se aprofunda no assunto, né? Bom, eu participo da mesma ideia. Os informativos, acredito que eles são de extrema relevância. Eu também gosto muito de buscar, de ver a TV Justiça, né? Quando não assisto, eu coloco no rádio aqui e fico acompanhando. Porque a gente consegue ter a noção do que o tema que está sendo abordado ali nos tribunais, os casos de maior relevância. Outro fator também que eu tenho me utilizado bastante é nas redes sociais buscar seguir aqueles portais que trazem essas informações. Porque, como foi falado, a gente coloca lá para receber nosso e-mail, às vezes você está com preguiça de você ter que ler toda uma decisão, todo um tempo ter mas aí, numa breve reportagem, você começa a ter, pelo menos, ciência do que vem se tratando, e aí depois você só vai buscar a complementação. Então, eu costumo fazer essas duas formas. Outro também fator que eu indico tem um aplicativo que é JurisHand, que você consegue colocar no seu celular, colocar no fone de ouvido, e ele lê para você as leis. Então, se tiver uma lei revogada, ele fala que essa lei foi revogada e ele até também cita lá, né, qual a lei, o decreto que revogou essa lei, enfim, a lei que foi revogada. Então, é muito importante. Então, eu utilizo dessas Uma boa dica. Eu não conhecia. Também não. Desses coisas para poder. Aqui nesse programa a gente traz novidade, tá? E só complementando justamente o que o doutor Adriano falou, como uma excelente dica, o senhor falo que eu acho que é a mais importante, é a pessoa que buscar uma área de atuação mesmo, sabe? Tá envolvido naquela área de atuação. Como o doutor bem falou, está em workshop, está em palestras, está inserido nas comissões da OAB. Então, você está ali, você vai estar cada vez mais inserido, está fazendo network, vai estar conversando com seus colegas a respeito daquela matéria que você tem afinidade. Então, isso te deixa sempre atualizado. Muito bom. E complementando isso, até mesmo no Instagram, você consegue se atualizar. Tem muitas páginas jurídicas importantes que compilam informações, né? Que compilam texto da lei, teses novas, julgados novos, que a gente pode estar acessando e se inteirando do assunto, né? E eu vou trazer aqui uma outra dica que eu acho que essa é fenomenal. Programa de podcast. Tem podcast jurídico, inclusive o nosso, neste podcast, a gente também traz conteúdos específicos sobre matéria jurídica, inclusive com esses profissionais incríveis que estão aqui hoje conosco. Tem aqui no card para vocês, não se esqueçam de ir lá conferir, né? Então,
Você está dirigindo o carro, você pode estar ouvindo um podcast, né? Você está ali se exercitando, escuta um podcast de um tema específico. Tem podcasts que atualizam e falam sobre essas teses novas também, né? Então a gente tem vários meios para a gente ir se atualizando. Eu também utilizo esse e recomendo, tá? Recomendamos. Isso aí, recomendamos. Vamos agora, que eu preciso que vocês façam isso, né? Vocês precisam curtir aqui, comentar e compartilhar e se inscrever no Fala Júris Podcast, um podcast criado, um programa totalmente informativo para você, didático e também divertido para compartilhar os desafios, os perrengues, né? E as soluções também, né? Então, por favor, não se esqueçam de compartilhar e se inscrever no nosso programa aqui no canal no YouTube. Vamos agora para finalizando aqui as perguntas, tá? Como que vocês veem o futuro da advocacia hoje? Digital. Bom, Eu acredito que Direto. a área digital, ela influencia muito, hoje ela tem bastante influência nas redes sociais, porque eu vejo que as pessoas entram nas redes sociais querendo uma forma de, às vezes, amenizar ou ali, ter um pouco de distração. Então, se você conseguir se inserir nas redes sociais de forma de dar advocacia hoje, os tribunais hoje tem as audiências hoje, você pode ver que é por vídeo, conferência, então... estão acompanhando, né? Exatamente, os processos estão sendo digitais. Então, a área digital, do meu ponto de vista, ela vai se perpetuar no direito, na advocacia. E essa questão, eu concordo com os doutores relacionada ao digital. Muitas vezes a gente é avesso, né, ao digital, quer fazer as coisas meio do modo antigo mesmo, o mundo estando em evolução e mesmo sendo demonstrado que o digital é o futuro. Assim que começou a surgir essas ferramentas relacionadas à inteligência artificial na advocacia, logo apareceu na internet vários artigos relacionados. Seria o fim da advocacia? O advogado ficará obsoleto? Então, tem até uma inteligência artificial que é utilizado pelo STF, em parceria, salvo engano, com a UNB, que é o Vitor. Eu acho que ainda continua sendo coordenado pelo professor Fabiano Hartmann, lá da UNB, e ele tem até um grupo de pesquisa voltado para essa questão da inteligência artificial. Então, é importante, caso queiram, entrar no site lá da UNB para conhecer esse projeto. Pra quem não sabe, a UNB é a Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, porque é muito importante que a gente esteja sempre antenado, atualizado com as novidades, para, como eu falei, a gente não ficar obsoleto. As mídias digitais, o digital, ele não veio para roubar o nosso emprego, ele veio para aperfeiçoá-lo e facilitar. Então é importante que a gente esteja sempre preparado para essas novidades e ter uma certeza de que quem tem medo de concorrência, mais digital, é porque tem a consciência de que não está preparado. Então é importante se preparar, porque infelizmente ou felizmente, né, veio para ficar. Exato. O digital, ele, na minha visão, ele vai inclusive modificar e mudar as formas de interpretação da lei. Eu estou escrevendo muito sobre isso, acredito muito que, por exemplo, falo da área trabalhista. O direito trabalhista ele surgiu para poder equilibrar as relações entre empregador e empresa, né? Entre trabalhador e empresa. Mas aí eu lanço o questionamento: será que por causa da digitalização, das informações que é possível a gente conseguir, será que isso não já está sendo feito sem a necessidade da lei? Então, na minha visão, isso vai ser, com o passar dos tempos, o mundo digital ele vai sim mudar a forma de interpretar a lei. Então, vai além da questão do comercial, do advogado que estão na internet, como o doutor Adriano falou,
das questões relacionadas a redes sociais, de conhecimento de jurisprudência, não de entendimento, mas sim como a lei é vista, né, diante dos tribunais. Acho que vai ser importante a gente estar acompanhando isso. É verdade. É importante a gente sempre se atualizar, né? E Perfeito. principalmente agora nessa era que estamos da IA, né? Que ela está vindo aí com muita força, né? E a gente precisa estar atento, né? A essas novidades que estão chegando. Agora vamos, já finalizando, brincar um pouco, né? Que a gente precisa finalizar de uma forma mais divertida. Não fiquem com medo, tá? Por favor. Quais séries ou filmes chamam a atenção de vocês, ou melhor, definiu vocês como profissionais aí nesse mundo, nesse cenário Eu advocatício? tenho meu chute que eu acho que vai ser unanimidade. Qual que é? Por favor, compartilhe conosco. Suits. Suits. Isso, É verdade. é padrão. Padrão. Eu compartilho uma também, How to Get Away with Murder. É uma série criminal. Sim. E essa é minha paixão de coração, assim, desde que comecei a minha faculdade. Tem uma também que eu também assisti recentemente, que é Golias também. Acho que ela está até disponível, não sei se pode falar aqui, mas está disponível na plataforma na Amazon, acho que você consegue acessar. E ela também trata de um advogado que ele anda perambulando pela rua aí, sabe, desmotivado. Só que aí ele se depara com um caso, e aí ele já se depara com um caso muito emblemático, ele acaba advogando, mas no percurso acontece muitas coisas, as pessoas atentam contra a vida dele, matam o testemunho dele, então tipo assim, uma série bastante legal que eu acredito que seria muito legal. Outra também, se me permite, Claro. tem uma que ela retrata sobre um detento que ele faz sua própria defesa. Então, é muito legal. é E muito é baseado legal. em fatos reais. É baseado em fatos reais. Então, é um filme que é muito legal e eu aconselho a assistir. Fica a dica aí pra vocês. Esse que o doutor até falou, ela é uma série, né? Ele tem 2 temporadas. Duas se não me temporadas. engano. Os advogados aqui são antenados nos filmes e séries, tá? Eu particularmente, como o doutor Pedro aí, eu acho que talvez pros seguidores aí, pros inscritos no canal, seja a série mais conhecida nesse meio jurídico, que é o Suits. Mas lembrando que lá é retratado, sem spoiler, tá? Mas só assim, fazendo um sucinto esclarecimento, é retratado o direito americano, né? Sim. Quando a gente está na faculdade, uma das matérias que nos atrai bastante são a matéria penal, essas de conflito, né? Mais aparente, mais claro assim pra gente. E o Suits, ele traz uma visão do mundo mais empresarial, e aí às vezes a gente está na faculdade não imagina ao certo como é que funciona o direito americano e o direito brasileiro, se é a mesma coisa, se não é, aí começa a se imaginar na pele de Mike Ross, de Harvey Specter, e às vezes pode se decepcionar com a dinâmica jurídica do nosso país. Então, nesse sentido, eu indicaria uma série chamada Sentença. Ela é protagonizada pela Camila Morgado, e ela retrata muito bem como é que o direito penal brasileiro é tratado. E a Camila Morgado faz uma advogada criminalista, e os casos lá são levados em consideração a lei brasileira, né? Então, são 6 episódios, uma série curtíssima, tem uma temporada. Pode dizer aqui a plataforma. Estão nas plataformas. Na plataforma vizinha. Estão nas plataformas aí. Mas procurem Sentença. E um filme que, assim, é um filme americano, mas que eu fui com um pouco de preconceito a assistir, mas quando eu assisti, assim, tem muita coisa que a gente pode extrair positiva, é O Juiz, né? Eu não vou dar spoiler também, procurem aí O Juiz e A Sentença. São as minhas dicas. Muito bom. Gente, falamos aqui duas séries em inglês, né? Uma é Suits, e aqui no Brasil a tradução
para quem não sabe, é Homens de Terno, certo? Então procurem lá Homens de Terno, tá bom? É uma série que eu acho que é unânime, foi unânime aqui no programa, tá? E eu falei também de uma série criminal que eu gosto muito, que é How to Get Away with Murder. Ela é como se sair impune de um assassinato, né? A tradução aqui pra gente, né? Então, busquem lá como se sair impune de um assassinato. Finalizando, eu fiquei muito feliz com este programa, que vocês aceitaram este convite, novo convite para estarem novamente aqui conosco, né? E como eu disse no começo, a casa é de vocês, este programa é de vocês. Fiquem à vontade para virem compartilhar conhecimento conosco sempre que vocês tiverem vontade. A casa é de vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado, doutora. A gente que agradece. Foi muito bom. Gente, curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso podcast, Fala Júris Podcast. Esse programa é meu, é dos doutores aqui, é de vocês. Foi um grande prazer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito bom.